Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Estamos começando hoje o assunto direito penal. Vamos começar. Nossa intenção é começar dos princípios do direito penal. Meu nome é professor Fernando Sotero, tá bom? E a gente vai começar hoje o estudo do direito penal. Esse bate-papo, esse vídeo, eu não chamo nem de aula, gente, eu chamo mais de bate-papo mesmo. Ele é voltado para as pessoas que não conhecem nada do direito penal. Hoje a gente vê aí uma moda, né, tremenda na televisão, nos jornais, revistas, rádio e tudo mais, falando, né, é novidade no Brasil, pessoas tão poderosas irem parar na prisão. E é interessante, muitos termos do direito penal, muita gente não conhece. Então hoje eu quero trazer para vocês esses termos de direito penal. Tá? A gente vai fazer uma viagem sobre direito penal. A partir de agora, você encontra aqui ao redor aqui, ó, da nossa tela, logo nesse início, você vai encontrar o nosso site acima, você encontra a central de atendimento, você encontra embaixo aí da lanterna, né, da luminária, o assunto e o vídeo que você está assistindo nesse momento, o cartão ali embaixo, né, com os meus contatos para você entrar. Aqui em cima também você tem a nossa central de atendimento, que a gente responde pelo DDD 81, no número 2626 1710, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Tá bom? Eu conto com você, tá? E vamos começar agora a falar sobre o nosso direito penal. Não esquece de conhecer também o site. Deixa eu dar uma viajada aqui no site, ó. Aqui você tem, deixa eu vir aqui para baixo, aqui você tem o nosso site, tá? www.fernandosotero.com.br, onde você vai encontrar o nosso site. Clique na imagem abaixo se você já tem o cadastro. Clicando aqui na imagem, né, nessa imagem aqui que está aqui na minha camisa, aqui, ó, que está aqui no site também, Fernando EAD, você vai ter o seu acesso, tá? Login e senha para você colocar e baixar os nossos vídeos para você participar com a gente e ir estudando, tá? A intenção é a gente fazer vídeos durante a semana e uma prova, tá bom? Que é individual, você vai também mandar essa prova pela internet, tá? E aí você vai participar com a gente de uma forma mais efetiva, tá bom? Aqui você tem um linkzinho, tá? Do PagSeguro para nos ajudar fazendo a manutenção do nosso sistema, né? Nós temos servidores próprios, o valorzinho é um valor irrisório, tá? Apenas R$ 11 por mês debitado no seu cartão aí de crédito, né? Se quiser nos ajudar a manter, por isso que a gente tem esse precinho, porque a gente tem um servidor próprio aqui, funcionando 24 horas para você baixar os vídeos que nós estamos disponibilizando sobre o direito penal. Tá? Aí você faz o seguinte, está interessado, tu conhece alguém que está interessado a participar conosco dos nossos vídeos, né? E também fazer a prova você só pode mandar uma prova por vez. Mandou a prova referente àquela semana, não pode mandar novamente, tá bom? Então a gente corrige a prova também junto com vocês para ver o que foi que a gente errou, para ver os acertos onde a gente pode consertar. E essas aulas também são voltadas não apenas para os concurseiros, mas também para as pessoas que querem estar a par do nosso direito penal. Nós não vamos falar apenas do direito penal, vamos falar também de direito constitucional, direito do consumidor, enfim. Nós vamos viajar pelo fantástico mundo do direito. A intenção é essa. O feedback, você sabe, contato@fernandosotero.com.br. Então aqui, ó, quer participar conosco, conhece alguém que quer participar conosco das nossas aulas, é só colocar o nome aqui, tá? O e-mail, tá? O telefone para contato, de preferência que tenha o seu contato do WhatsApp, e aqui você coloca entre as opções, nós temos várias opções, o que você quer fazer, né? Quero confirmar minha assinatura, você coloca aqui, ó, escolhe a opção quero estudar Fernando EAD. E aí, se você tiver alguém que mandou ou que lhe recomendou, você coloca aqui o nome da pessoa, né? Se não, deixa em branco, e aqui você coloca, né? Quero estudar, tá certo? Quero estudar. E envia para a gente depois de preencher todos os campos de preenchimento obrigatório. Depois que você fizer lá a confirmação lá no PagSeguro, você chega aqui, ó,
preenche um novo formulário e diz: quero confirmar a minha assinatura, quer confirmar a sua contribuição para a gente manter o nosso sistema no ar. Tá? Eu não digo nem que é uma mensalidade, não digo nem que é um valor, porque é tão irrisório. E no momento que você quiser sair, que não estiver mais gostando das aulas, ou que não estiver mais afim, ou não estiver tendo tempo de acompanhar, aí você vem e cancela a sua inscrição. Tá bom, minha gente? Então aqui você depois dá uma olhadinha para a gente não se alongar mais. A gente pretende fazer vídeos de aproximadamente 20 minutos, né, para que os vídeos não fiquem muito longos e vocês não fiquem aí. Qualquer coisa para, né? E vamos, a partir de agora, falar sobre o nosso direito penal. Deixa eu vir para cá, ó. Olha eu aqui novamente. Saindo, os vídeos sempre começam em 5 segundos após essa tela inicial. E aqui de lado, na luminária, né? Do lado de cá, pronto, você vai estar aqui, ó, Direito Penal, vídeo 1. Você vai ter sempre aqui a nossa central de atendimento também, o nosso site aqui em cima, o nosso cartão aqui embaixo, como eu ia dizendo. E aí hoje a gente vai falar excepcionalmente, né, na nossa primeira videoaula, nós vamos falar sobre o direito penal e os princípios fundamentais do nosso direito penal. Toda norma, toda regra, toda lei, ela nasce com um objetivo, né? E o nosso direito penal, ele não seria diferente. Nosso direito penal, ele é baseado em alguns princípios, tanto os primeiros princípios são os princípios constitucionais, né? Não tem do que se falar em legislação, seja ela qual for, em código, seja ele qual for, né? Se a gente não falar na nossa lei máxima, que está lá no topo da pirâmide, né, de Hans Kelsen, né? O nosso direito constitucional, a nossa lei principal, nenhuma outra norma pode ir de encontro a ela se não é considerada uma norma inválida, anticonstitucional. Para isso a gente tem o nosso Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável, fiscalizador da Constituição Federal, responsável pela manutenção da obediência da ordem constitucional no nosso país. Tá bom? Vamos começar falando aqui os princípios constitucionais. Se por acaso esse vídeo se estender, tá? Não ficar mais do que 20 minutos, deixa eu só sair daqui rapidinho para centralizar a tela. Pronto, creio que a tela já está centralizada, pronto. Agora está tudo enquadrado que tinha saído aqui do enquadramento. A gente vai tentando, né? Estou aprendendo junto com vocês a mexer, né, nessa ferramenta nova, né? Estou aqui com mesa digitalizadora para você, câmera é difícil para mim, estou começando também, como eu já expliquei aos meus alunos que já estão fazendo parte comigo desse novo projeto. Né? Vamos falar agora sobre os princípios que regem o nosso direito constitucional. Olha quantos princípios regem o nosso direito constitucional. A gente tem aqui o princípio da legalidade, o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, o princípio da intervenção mínima, o princípio da ofensividade ou lesividade, o princípio da alteridade ou transcendência, o princípio da culpabilidade, o princípio da responsabilidade subjetiva, o princípio da responsabilidade pessoal ou individual, o princípio da materialização ou exteriorização do fato, o princípio da adequação social, princípio da proporcionalidade, princípio da insignificância ou da bagatela, princípio da taxatividade, princípio da individualização da pena e o princípio da presunção de inocência. São esses princípios que regem alguns doutrinadores, né, algumas doutrinas, né, incluem alguns dos princípios em outros, ou seja, esse rol aqui não é um rol taxativo, é um rol que, dependendo do legislador, dependendo do doutrinador, aliás, pode ser alterado. Tá bom? Então, mas a base do nosso direito penal, os princípios do nosso direito penal são esses aí. Então, o primeiro princípio que a gente vai falar, vamos falar de cada um desses princípios, para depois nós entrarmos no direito penal propriamente dito. Né? O Código Penal ele não é pequeno, o Código de Processo Penal ele também não é pequeno, mas a gente vai falando
sem pressa. Esse é um grupo de estudo, então a gente não está estudando para um concurso específico, nós estamos aqui estudando para aprender sobre os princípios do direito penal brasileiro e sobre o direito penal e processual brasileiro, que a gente vai ao longo do tempo fazendo essa conversa gostosa. Tá bom? Então, o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da legalidade, ou também princípio da reserva legal. Mas antes da gente falar do princípio da legalidade ou do princípio da reserva legal, eu tive o cuidado de pegar alguns termos técnicos do direito, né, do jargão jurídico, pode-se dizer assim, e fazer um dicionário com vocês, né, para que com você, né, eu estou falando para você, é como se fosse um bate-papo particular, tá? Então, partindo desse princípio de que a gente tem que entender o português e entender o linguajar jurídico, né, que se apresenta na nossa legislação, para a gente aprender o direito penal é necessário a gente também aprender algumas palavras. Você vai encontrar, nós vamos debater ao longo dos nossos vídeos de direito penal, palavras que não é comum a gente ouvir no nosso dia a dia. E quando a gente escuta, a gente fica até sem entender. Às vezes você está lendo a frase, entende o contexto, mas não entende aquela palavra especificamente. Tá bom? Então, partindo do princípio da legalidade, nosso vídeo já está na metade praticamente, né? Eu quero, antes de entrar no dicionário propriamente dito, para a gente entender o princípio da legalidade, eu quero trazer dois artigos aqui para vocês, que são de fundamental importância para a gente entender o nosso direito penal. Tá? O primeiro é o artigo 1º do Código Penal. Então, esse aqui é o artigo 1º do Código Penal brasileiro, tá? Esse aqui a gente tem o Código Penal, tá bom? Já esse aqui é a Constituição Federal, então é o artigo 5º, que eu não coloquei aqui, artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal de 88, tá bom? Dá uma olhadinha, né, aqui na nossa legislação, que você vai encontrar só duas diferenças. Uma é essa, que no Código Penal a gente tem um ponto, e a outra é aqui no Código, na Constituição Federal, a gente tem uma vírgula separando a outra frase. Aqui a gente tem, lógico, né, um ponto e vírgula, porque virão outros incisos, e aqui a gente tem um ponto, porque a ideia termina. Tá? Mas, analisando a frase como um todo, a gente percebe que o Código Penal ele é anterior, né, à Constituição Federal. Tá? Eu vou até entrar aqui com vocês no nosso Código Penal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. O Código Penal é o Decreto-Lei número 2.848 de 1940. A Constituição Federal é de 1988. E eu quero pegar, que é justamente o que tem lá, o destaque para o artigo 1º do Código Penal brasileiro. Então, deixa eu destacar aqui o artigo 1º do Código Penal brasileiro, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Prestou bem atenção à frase? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem uma prévia cominação legal. Agora vamos para a Constituição, vamos para o texto constitucional lá do inciso 39, artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição da República, tá? Também que fala desse princípio aqui, ó. Pronto, deixa eu destacar aqui também. Olha o que aqui diz a nossa Constituição. Agora estamos no texto constitucional, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Voltando para o nosso slide, nós temos justamente, tá? Olha também na leitura eu encontrei outra diferença, ó. Aqui tem, ó, não há, e aqui nem. Outra diferença. São diferenças distintas do texto, né?
que não deixam o texto ficar exatamente igual, mas a ideia torna o texto igual, tá bom? Então, tanto o Código Penal quanto o artigo 5º no seu inciso 39, é claro, né, eles são claros, quando diz que não existe um crime sem uma lei anterior que o defina. Não há também uma pena, não é possível penalizar alguém por esse crime se também não existir uma prévia combinação, e essa combinação também é necessário que seja uma combinação legal, tá bom? Deixa eu dar uma pausa, sair, apagar isso aqui e voltar logo, rapidinho. Apagado lá aquela rabiscada que eu fiz aqui no artigo 1º do Código Penal e no inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal, vamos dar uma olhadinha no nosso dicionário. Algumas palavras aí já se destacam. Por exemplo, cominação, né? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Vamos entender aqui, ó. Eu coloquei aqui algumas palavras que são necessárias para a gente entender esse princípio. Lembrando que nós estamos, nesse momento, falando do princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade. Então, para que a gente entenda o princípio da legalidade, é importante a gente vir aqui para o nosso dicionário, tá? E falar algumas coisas que a gente vai ver quando nós estivermos estudando esse princípio, e é necessário a gente entender algumas palavras, tá bom? Deixa eu sair daqui para que eu possa rabiscar sem nenhum problema. Então vamos lá. Algumas palavras que são necessárias, algumas expressões que são necessárias para que você entenda, né, o princípio da legalidade do nosso direito penal. Primeiro é a palavra analogia. Analogia é algo que vem de semelhante. Então, algo semelhante é algo análogo. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês, rapidinho. Pronto, algo semelhante, o azul estava muito parecido. Também pode ser chamado de algo equivalente. Então, quando eu digo que uma palavra é semelhante, desculpa a letra, mas eu acho que está dando para entender, é análoga a outra, estou dizendo que é semelhante, é o equivalente. Quando eu falo de cominação, eu falo de ameaça. Tá? Deixa eu apagar aqui. Eu falo de uma ameaça. Tá? Postulados pode ser chamado também de princípios. Também pode ser chamado de premissa. Tá? Também pode ser chamado de premissa. Já quando eu me refiro a lex prévia, eu falo justamente da anterioridade da lei. Então, a lei, né, lex prévia, a expressão latina, você vê que está em itálico, significa lei anterior, né? A lei tem que ser anterior. Outro princípio, né, outra expressão, né, da legalidade da lei, do princípio que parte do princípio da legalidade da lei, é que a lei deve ser escrita. Deve ser escrita. Uma lei penal, ela não pode ser de forma alguma apenas oral. Ela tem que ser escrita num diploma formal. A expressão lei stricta, olha, às vezes aparece em alguns livros o ezinho aqui, ó, tá vendo? Né? Tá vendo? Scripta, strita, né? Eu tô só colocando isso aqui para que vocês entendam
que dependendo do autor, esse scripta, stricta, né, ele é, de certa forma, tem uma vogal aí antes desse S, e eu não coloquei a vogal, tá bom? Então, ela deve ser interpretada, como a própria está dizendo, né? A lei deve ser interpretada de forma estrita. A interpretação, né, essa expressão quer dizer que ela não pode ter uma ampla interpretação, mas sim ela deve ser interpretada da forma de cada caso, estritamente ao caso, tá? Deve ser interpretada, entanto, de uma forma restritiva, né? Ou seja, estrita, de uma forma restritiva, tá? A expressão que vem a seguir, lei certa, tá? Significa que a lei deve ser taxativa. Por quê? Porque o crime não pode ser vago, interpretado de forma vaga. Não pode. Em hipótese alguma, o crime ele não pode ser interpretado de uma forma vaga. Por isso, a lei deve ser taxativa, né? Essa expressão significa exatamente isso. Agora eu tenho duas outras expressões que fazem todo sentido no direito penal, né? Eu tenho aqui, deixa eu aparecer aqui para que vocês entendam, tá? Eu tenho duas expressões, in bonam partem e a outra expressão in malam partem, tá? Eu vou submeter essas duas expressões, o vídeo já está ficando grande, tá? Para a gente não se alongar muito e depois a gente começar o princípio da legalidade de uma forma mais estrita, mas é imprescindível que vocês entendam essas expressões. E antes de você partir para o vídeo 2, você preste bem atenção nesse dicionário que a gente fez aqui, para que vocês entendam, né, o vídeo 2 que vem logo a seguir, tá? Então, eu pego lá em cima essa expressão aqui, analogia, e jogo aqui para baixo, tá? Analogia. Analogia. Veja só. Analogia significa, como a gente viu, semelhante ou equivalente. Pelo princípio, né, por essa expressão in bonam partem, significa que a analogia com outras leis com relação ao direito penal, ela só é aceita se for a favor do réu. Ou seja, se outra lei, né, fala de uma forma em que beneficia o réu, né, em caso de analogia, ela pode ser utilizada. Ou seja, a analogia in bonam partem, ela é permitida, tá certo? Então, essa analogia aqui, em bonam partem, no direito penal, ela é permitida. Ou seja, analogia com o quê? Com outros diplomas legais, tá? Já a analogia em malam partem, ou seja, aquela analogia com outras leis que só venha prejudicar o réu, ela não é permitida, tá? Ela não é permitida. Analogia em malam partem não é permitida. Eu sei que a lei, a letra aqui tá, mas eu vou melhorando aos pouquinhos, tá? Então, só para que vocês destaquem bem isso aqui, essa analogia aqui em malam partem, ela não é permitida no direito penal. Tá bom? E antes, lembrando que nós estamos aqui falando sobre o direito penal e estamos nos referindo a esse dicionário é necessário para que você entenda o princípio da legalidade, tá? É necessário demais. Então, dá um printzinho aí na tela, tá bom? Deixa eu sair daqui para você dar esse print legal aí na tela.
Pronto. E após esse print, né, a gente vai falar a partir do vídeo 2, para o vídeo não ficar muito longo, 25 minutos já. Eu prometi vídeo de aproximadamente 20 minutos, mas eu ainda não estou familiarizado, então a gente vai ficar entre vídeo de 20 e 30 minutos, aí você vai dando aquelas pausas, vai assistindo, né, vai parando, vai anotando onde foi que você parou, e aí a gente vai tendo, vai tendo essas aulas sem problema nenhum, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, vai estar no YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá? Fernando Sotero, né? youtube.com.br/Fernando Sotero 1, tá bom? Se inscreve no canal, dá aquele joinha se você gostou, tá? Clica lá no sininho para que você receba novas notificações, e daqui a pouco a gente volta com o vídeo de número 2 para você assistir e acompanhar, tá bom? Estamos falando do princípio da legalidade e daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo Direito Penal número 2. Tchau, tchau!